E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal, né? Falando mais um pouco aí do nosso mundo ATM e hoje um tutorial sobre o programa Foucault Teste Análise 2.0. É um programa de análise de dados do teste Foucault. Você faz o teste Foucault, né? E recolhe lá os dados das medidas da sua zona e coloca aqui no programa e vai fazer uma análise desses dados. Né? É um programa de redução de dados, o pessoal chama, ele te ajuda você a fazer a figuração do seu espelho, né? Seu espelho que está esférico, né? Você quer fazer ele parabólico e tem que colocar as informações aqui. Né? Esse programa ele é o que eu mais utilizo, né? É muito completo. Na verdade, você não precisa de mais nada, assistir esse programa e, lógico, utilizar o teste Foucault para pegar esses dados. Esse programa é muito completo. Eu baixo esse programa no site do Stellafane. Se eu colocar aqui no Google Foucault Teste Análise 2.0, vai aparecer aqui embaixo aqui, Stellafane, Foucault Data Reduction Software, Stellafane ATM. Então você vai clicar aqui. Tem aqui a opção descendo aqui, ó, Foucault Teste Análise. Vai clicar aqui nesse exe e vai baixar para o seu computador. Pode ficar tranquilo que não tem vírus, não tem nada. Seguro, bem seguro. Eu não vou baixar de novo porque já está aqui, ó. Eu já baixei. Vai clicar e vai simplesmente instalar. Na hora que instalar, ele vai aparecer aí na sua área de trabalho. Ou se não aparecer, vai aparecer aqui como instalado. Você fazer uma pesquisa. Mas aí você clicando duas vezes vai abrir aqui o programa, né? Vou até abrir aqui, clicar para abrir o programa. Vamos abrir o programa. Ficou o teste análise. Então tá aí. Né? Esse tem aqui New Mirror, New Espelho. Se você quiser criar um novo espelho, se você quiser abrir um espelho que você já criou, já está testando, e salvar o seu espelho, né? Salvar o arquivo, né, que foi gerado aqui. Se você clicar em Open, vai aparecer alguns espelhos aqui, ó, alguns espelhos aqui que já tem informação sobre eles aqui do programa. Se você clicar aqui, ele vai abrir, né? Mas nós não queremos abrir um espelho pronto. Nós queremos colocar a informação do espelho aqui. Nós vamos lá no nosso... Nós precisamos, como eu falei, né? Normalmente quem está aqui porque já sabe fazer um teste Foucault, né? E para colher as informações. O teste Foucault, ele tem aí, esse aqui é um exemplo, né? Tem um espelho, num suporte, né? E a pessoa está fazendo o teste, e aqui está o Foucault. O Foucault tem uma fonte de luz que bate no espelho e volta. Essa distância aqui é o raio da curvatura do espelho. Se esse espelho tem uma distância focal de 1 metro, é aqui no meio. Essa distância do espelho até a pessoa que está testando até o teste aqui é de 2 metros, que é o raio da curvatura. Então, a luz sai desse teste, bate lá e volta aqui. Esse tipo de teste que ele está usando é o que a gente fala de teste de luz móvel. Por quê? Aqui tem uma luz e uma navalha, uma faquinha, uma faca. Essa luz bate lá e volta aqui na navalha, a navalha corta a luz. Tanto a luz como a navalha dele está no mesmo, estão juntos. Na hora que ele mexer para frente, esse conjunto mexe a luz e a navalha também. Então é um teste. Quando a luz mexe junto com a navalha, é um teste de luz móvel. Então, o teste Foucault, ele pode ser de luz móvel. Tem dois testes Foucault. O de luz móvel, que a navalha mexe junto com a fonte da luz, e da luz fixa. Esse aqui é do site lá do Marcelo Moura, né, que é um grande ATM também, né, aqui do Brasil. Do Observatório Fênix. Né? Então aqui tem a luz que sai com a luz pontual, aqui deve ter uma fenda, né? Pode ser uma fenda também. A luz bate no espelho e volta aqui na faca, na navalha. Só que essa luz aqui está nesse postinho que ela é fixa.
que movimenta aqui? Olha aqui os ajustes. É apenas a faquinha, a navalha. Então, quando a luz é fixa, só movimenta a navalha, é um teste Foucault com luz fixa. Quando movimenta tudo junto, é luz móvel. Isso faz diferença, porque como aqui o poste não movimenta, para o mesmo espelho e a medida da mesma zona, o teste de luz fixa movimenta o dobro para a mesma zona em relação da luz móvel. Então, quando você está usando um software, você tem que indicar que tipo de teste Foucault você está fazendo. É o seu teste. É um teste de luz móvel ou de luz fixa, né? Então, é interessante, tem que saber disso aí. Qual é o teste de luz móvel e o teste de luz fixa, né? E a gente, primeiramente, o que nós precisamos? Aqui nós estamos no Mirror Setup, é o setup do espelho. Comentário. Você pode colocar aqui que espelho que você está fazendo. Eu coloco como espelho de 200 milímetros. Coloquei aqui, ó, F5. Aqui eu vou colocar o diâmetro do espelho, 200. Esse valor é em milímetro, tá? Raio da curvatura. Então, o raio da curvatura de um espelho de 200 milímetros é de 2000 milímetros. Então, aqui, esse -1 é sempre quando eu vou fazer um espelho parabólico. Ele vai ser, a gente vai colocar aqui -1. E aqui eu estou usando milímetro. Aqui está light source, fonte de luz. Minha fonte de luz veio como padrão, como fixa. Seria esse teste aqui. Só que eu vou colocar aqui, como eu uso também, eu uso a móvel, né? Então, você que faz de acordo com o seu teste. Eu vou colocar aqui móvel. Aqui está falando aqui que o comprimento da luz usada é 550 nanômetros. O comprimento 550 nanômetros está mais ou menos na faixa da média aí da luz visível, comprimento de onda, porque a luz, na verdade, uma luz branca, ela não está apenas um comprimento de onda, é uma mistura de vários comprimentos de onda, várias cores. Então a média aí do comprimento de onda da luz branca é em torno de 550 nanômetros. Se você colocasse aqui, por exemplo, um LED verde, o LED verde também está mais ou menos na metade da faixa visível aí, nossa, que está em torno também dos 550 nanômetros. Então, deixei 550 nanômetros. Aqui, Condé Screen. Nós vamos fazer uma máscara de Condé. Então, nós vamos deixar aqui como Condé Screen. Quantas zonas nós vamos colocar nesse espelho? Então, vamos colocar esse aqui. Quantas zonas que eu quero? Então, para a gente medir o espelho, a gente divide ele em zonas, né? O teste de Foucault, a gente chama de um teste quantitativo. Eu não vou medir o espelho de uma vez, né? Eu não vou pegar o espelho e fazer uma medida que eu vou pegar tudo. Não vou fazer. Eu vou dividir ele em partes, em várias quantidades, dividir, e vai pegar essa parte e fazer a medida, né? Então, eu tenho aqui a zona 0, a zona 1, desculpa, que é a zona central do espelho, a zona 2, a zona 3, a zona 4, a zona 5. À medida que eu vou afastando as zonas, vai ficando mais estreita as zonas. Então aqui nós temos a zona 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Né? Então aqui igual, o que acontece? Quando eu estou olhando aqui, eu coloco a zona 1 no foco, que eu vou colocar a zona 1 no foco, eu vou falar que eu vou partir do ponto 0. A luz bate,
no espelho, volto aqui na faquinha e o meu olho está aqui atrás. Quando eu mudo para a zona 2, eu tenho que afastar um pouquinho o teste para trás. Quanto? Um pouquinho. No caso desse exemplo aqui, ó, a zona 2 ele está 0,72 mm atrás. Então tem que chegar esse teste 0,72 mm. Isso é no espelho ideal, né? Aí, quanto que está a zona 3? 1,22. Chega mais um pouco para trás. Quanto está a zona 4? 1,72 mm. E a zona 5? 2,23 mm. Então, cada zona está num foco, né? Eu tenho que chegar o teste um pouquinho para trás. Esses valores aqui são valores que o programa calcula. Então, nesse caso aqui, nessa zona, nesse exemplo, esses valores calculados que a gente chama de aberração longitudinal. Eu calculei a aberração longitudinal de cada zona dessa. E aí, quando eu faço o teste, o ideal é que o meu teste, lá na hora que eu estou no meu teste Foucault, seja mais perto do valor que foi calculado, né? Com o espelho ficar de qualidade melhor. E também não tem que ser exato, né? Muitas vezes você, com valores aproximados aqui, você fala no teste, o espelho está muito bom, né? Então nós temos aqui um exemplo de uma máscara de Condé pronta. Tem aqui a primeira zona, né? Aqui o ponto central, que é o raio. Aqui o raio aqui total é de 100 milímetros. Então esse aqui, o diâmetro total aqui de 200 milímetros. Seria para o espelho de 200 milímetros. Então o ponto zero, aqui esse círculo aqui está 45 milímetros de distância. Então você pode, se quiser fazer com um compasso, né? Coloca aqui no meio e faz um círculo de 45 milímetros, que é a primeira zona. A segunda zona começa no 45 e termina no 63, pode fazer um outro círculo também com compasso. A terceira zona começa no 63 e acaba no 77. A quarta zona começa no 77 e acaba no 89 milímetros. E a quinta zona começa no 89 e termina no 100. Você pode ver que as zonas vão se estreitando à medida que chega da borda do espelho, né? Então, esse aqui é a máscara de Condé, né? Então, quando eu estou no meu teste de Foucault, eu tenho que colocar aqui quanto? 5 zonas que eu vou querer nesse caso. Aqui eu vou calculate a melhor máscara, eu deixei o programa calcular a melhor máscara otimizada aí para o meu espelho. Ele vai usar aí algumas os parâmetros aí, que para ele é a melhor máscara no caso do espelho de diâmetro. Aí eu vou mandar ele criar. Criou. Eu posso usar esses valores. Olha aqui é o valor onde a zona começa, a primeira zona, e onde a zona termina. Onde a segunda zona começa, é o raio interno e externo. Onde a segunda zona começa e a terceira termina. Aí a segunda termina. Onde a terceira começa, a terceira termina. E assim por diante. Às vezes você já pode ter uma máscara pronta, você quis calcular, você mesmo fazer as distâncias. Você pode simplesmente colocar aqui que é 5 e aqui alterar de acordo com a sua máscara. Uma coisa que eu gosto de fazer também é arredondar esses valores. Porque se você deixar esses valores picados aqui, depois você vai ter que confeccionar uma máscara dessa aqui, ó. Então, com esses valores picados, é muito difícil fazer esse círculo, né? Isso aqui você pode fazer de um papelão, fazer de uma cartolina, fazer de um EVA. Você pode fazer de vários materiais essa máscara, né? Que ela tem que ficar na frente do espelho na hora do teste, né? A gente coloca ela aqui na imagem, não estava mostrando. Na imagem aqui não estava mostrando, mas porque aqui ele está fazendo sem máscara, né? Aqui coloca uma máscara aqui na frente do espelho. Essa máscara de Condé fica aqui na frente. Então, essa máscara fica na frente do espelho. Então, a gente voltando aqui para o programa, então eu gosto de arredondar. Olha, acima de 5 a gente arredonda para cima, depois da vírgula. Abaixo de 5 a gente arredonda para baixo. Então, 44,
Vou arredondar aqui para 45, para ficar mais fácil fazer a máscara. 63.2, vamos arredondar para 63. 77.45, 77. 89.44, 44 é menor que 5, 89. E 100, que é o último, não tem jeito. E aqui, automaticamente, aqui, quando eu mudei aqui, mudou do lado de cá também. Então já está certo, né? Então ficou 45, 63, 77 e 100. Aqui, 45, 63, 77, 89 e 100. É o valor da máscara. Então agora eu já tenho a minha máscara. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar dados para o meu programa, né? Aqui eu crio um novo login, uma nova entrada do meu espelho. Quando eu clicar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar, olha, você mediu seu espelho, eu posso colocar uma observação aqui, né, colocando alguma coisa, a condição do dia, como é que foi o teste, alguma observação que você quiser, e aqui você vai colocar o valor que você mediu em cada zona. Pessoal que faz espelho, a gente sabe, né? Mas não sei se você sabe, mas quando a gente quer fazer um espelho, primeiramente, por que a gente precisa fazer um espelho parabólico? Porque normalmente a gente quer fazer espelho mais curto, né, de distância focal curta. Quando a distância focal ele é longa, acima de f8, esse espelho pode ser esférico. Mas normalmente um espelho de 200 f8 vai dar aí uma distância focal de 1,600 m, vamos dizer, 1.600 milímetros. Ou seja, vai ficar um espelho imenso, né, de comprimento. Até difícil de carregar, difícil de transportar, difícil de guardar, difícil de olhar, vir a pessoa mais baixinha, tem que subir na escadinha. Mas ficaria um espelho espetacular, maravilhoso. Tá? Ficaria para você fazer uma observação de um planeta, seria uma coisa assim de louco. Mas na prática ele fica muito longo, fica ruim, né? Então a gente quer fazer espelho curto. Então, espelho acima de f8, esférico, baixo de f8, obrigatoriamente tem que ser parabolizado. Mas o pessoal que já faz espelho já sabe isso aí. Quando você está fabricando espelho, eu não faço ele parabólico de cara. Eu faço ele um esférico mais perfeito possível e do esférico eu pulo parabólico. Então, com um espelho esférico, quando eu estou observando aqui um espelho esférico, não existe isso aqui. A zona 1 é 0, a zona 2 é 0. Não, todo o espelho está na mesma distância focal. Qualquer zona do espelho está na mesma distância focal. Então, se a zona 1 é 0, todo mundo é 0. Então, está todo mundo na mesma distância. E você não precisa movimentar para visualizar uma zona. Toda essa que é a distância focal do espelho, vamos supor que esse espelho é um espelho de distância focal aí de 1 metro. O raio da curvatura é de 2 metros. Então eu estou aqui no raio da curvatura. Na hora que eu colocar o olho aqui no raio da curvatura, esse espelho vai escurecer por igual e acender por igual. Eu vou estar exatamente no foco. Eu não vou precisar cada zona escurecendo de forma diferente, né? Então, quando eu estou com um espelho esférico, todas as minhas zonas eu posso colocar aqui como 0, 0, 0, 0, 0. Então, o primeiro passo, para começar a parabolizar, é o espelho esférico. Então, vou partir do espelho esférico. Ó. Coloquei aqui. Aqui o nosso programa já começa a dar informação. O espelho desse esférico, ele teria qual que seria o erro desse espelho, a qualidade dele. 1/07 lambda. Ou seja, seria seria terrível, não daria para utilizar um espelho desse esférico, né? Nós queremos que esse valor aqui chegue preferencialmente acima de 1/10 de lambda, 1/10. Aqui está 1/07. Então esse espelho não serviria para a gente utilizar ele com essa distância focal curta de 1 metro, né? Então aqui também tem uns gráficos, né, que ele mostra, aqui ó, essa linha aqui tem que passar daqui dentro do meio dessas outras duas aqui para esse espelho estar bom. Um gráfico que eu mais gosto, esse aqui, ó, aqui também, ó,
essa linha tem que passar dentro desse gráfico, dentro dessa zona aqui, ó, dessa área aqui, ó, até lá na ponta. Ele está totalmente fora. Ou seja, ele está no espelho esférico. Quando eu estou olhando meu teste de Foucault, como que eu sei que ele está esférico, né? Como que eu sei que ele está esférico, né? É quando eu estou lá no teste de Foucault. Quando eu estou no teste de Foucault, eu estou no intrafoco, ou seja, eu estou na frente do foco, ou seja, como esse espelho meu, a distância do raio da curvatura é 2 metros, eu estou um pouquinho à frente desses 2 metros. Aí eu vou ver uma sombra quando eu pego a minha faca, minha navalha e corto a luz, que essa sombra corta da direita para a esquerda. Eu estou no intrafoco. Para mim chegar no foco, eu tenho que chegar o teste meu para trás. Quando eu estou atrás, no extrafoco, ou seja, minha distância focal é de raio da curvatura de 2 metros, mas eu estou um pouquinho atrás, uma distância um pouquinho acima disso. Então eu estou no extrafoco. Então a minha sombra, no lugar de cortar da direita para a esquerda, a minha sombra, quando eu vou com a minha faca do teste, ela corta da esquerda para a direita. Então, aí eu tenho que fazer o que acontece? Chegar o teste para frente. E quando eu estou no foco, não tem sombra, não tem faca, não tem faixa cortando. O espelho ele escurece, ele começa a ficar meio acinzentado por igual, ele vai escurecendo até apagar por completo. E na hora que você abrir a faca, ele vai também ficando clareando até ficar aceso aqui por completo. Então eu sei que eu estou no foco. Essa questão de chegar para frente e para trás é muito importante que você use isso o tempo inteiro na hora de fazer o teste Foucault, né? A sombra está cortando para a direita, eu chego para trás. A sombra para a esquerda, chego para frente. Quando que eu sei que eu estou no foco de uma zona? Aqui eu estou no foco do espelho esférico, então o foco do espelho é o espelho inteiro. Quando eu sei quando eu estou no foco na zona? Quando a zona escurece e apaga do mesmo jeito, com a mesma tonalidade, e não um lado primeiro que o outro, né? Então eu estou aqui. Mas aqui o interessante desse programa, aqui, se eu colocar aqui, o que acontece? Ele tem uns testes, ó, teste da navalha, ele tem o teste de Ronk, só que eu não gosto muito desse teste de Ronk, eu gravei até um outro programa, outro vídeo falando sobre o Ronk Z, né, que eu prefiro ele do que aqui, né, eu gosto aqui do Foucault. Então se eu clicar aqui, ó, Draw, o que vai acontecer? Ó, vai aparecer meu espelho aqui, falando aqui que tem uma faixa no espelho, uma sombra que está cortando, que ela está vindo aqui da direita para a esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não estou no foco, eu tenho que chegar ao meu teste mais para trás. Isso aqui é como se fosse você movimentando o seu teste, ele movimenta para frente. Isso aqui é um simulador de teste Foucault, isso aqui é muito bom. Para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Então, se eu for chegando aqui, ele para trás, a imagem lá vai modificando, à medida que eu vou chegando aí para trás, né? Para adiantar, eu vou colocar aqui já perto do raio da curvatura, que é 2 mil milímetros, né? Olha, vocês podem perceber que mesmo assim o lado esquerdo ainda está um pouquinho mais escuro. Eu posso chegar então um pouquinho para trás. Vamos chegar um pouquinho para trás. Ó, parece que está apagando total, hein? Ó, vamos ver. Ó, parece que está tudo aceso agora. Agora eu vou vir com a minha faquinha. Vamos ver se ele vai escurecer por igual. Ó, que maravilha, hein? Achei o foco do meu espelho. E esse teste, quando você tirar com o seu espelho, acontecer isso com você lá, então o espelho esférico perfeito. Ele está simplesmente perfeito, né?
perfeito. Se ele ficar com a tonalidade toda por igual, olha, podem ver aí que está escurecendo aí por igual. Se eu continuar mexendo a faquinha, vai apagar completamente. Então, isso é um simulador de teste de Foucault, que é uma coisa muito boa, né? Se eu quiser colocar aqui a máscara de Condé nele, Show, Condé, Screen. Aí eu clico Screen Draw. Olha, a máscara de Condé. Ela aqui está mostrando que todas as zonas estão no mesmo foco. Olha, tem que estar com a mesma tonalidade em todas as zonas. Se você pegar o seu espelho esférico e colocar a massa de Condé na frente, vai ficar desse jeito. Você vai olhar a zona 1. Olha aqui, isso aqui é a zona 1, tá, gente? Esse círculo no meio, essa aqui é a zona que pertence à zona 1. Essa faixa, essa aqui, pertence à zona 2. Essa aqui, a zona 3. Essa aqui, a zona 4. E aqui, a zona 5. Né? Elas estão desencontradas assim, que você não teria como fazer no mesmo disco aqui, né? Todas elas ao mesmo tempo aqui em cima e embaixo. Então, mas não tem problema. Como o espelho ele é esférico, né? Então aqui tem que corresponde um lado com o outro aqui, é simétrico, né? É simétrico. Então, ótimo. Então aqui você está com o espelho esférico aí perfeito, só que eu não quero. O meu espelho é F5, então ele tem que ser parabólico. Mas para mim começar para o parabólico, eu tenho que fazer ele aqui, ó, quando eu cliquei aqui, ó, esférico, ó, esférico. Então eu sempre faço isso, um espelho esférico. Aqui também, quando eu estou aqui nessa parte aqui, estou aqui no meu setup, é onde eu coloquei as informações. Quando eu clico aqui, as informações que eu digitei, né, aqui, ó, 000. Então, quando eu estou aqui no Mirror Evolution, e qualquer screen, ele vai aparecer essa tabela aqui, essas informações, e que são importantes com a medida a zona inicial e final, né, o raio final de cada zona, o valor efetivo que está sendo medido, que o programa leva em consideração para me fazer os cálculos, né? Não vou entrar aqui no mérito dos cálculos que o programa faz para chegar. E o programa chega aí no valor que seria para ele considerado ideal. O valor ideal para cada zona dessa aberração longitudinal. Aqui, ó, ideal reading. Então, para ele, a zona 1 deveria medir 0,12, a zona 2, 0,72, a zona 3, eu estou colocando só os primeiros dois dígitos. Normalmente os relógios comparador e os mais simples só conta das calibres da vírgula. A zona 3, 1,22, a zona 4, 1,72 e a zona 5, 2,23. Isso seria uma medida ideal desse espelho, para ele ser um espelho perfeito. Eu gosto de colocar sempre o primeiro dado, o espelho está esférico. Ó, como eu consigo fazer o espelho ficar esférico, coloco as informações aqui e parto daí. Aí, olha, aqui eu posso criar várias logs aí do espelho. Está vendo essas linhas? Cada vez que eu clicar aqui, ele cria um novo log. Eu não preciso vir aqui alterar essas informações que eu já coloquei. Eu posso, eu fui agora e comecei a fazer ele parabólico. Eu gosto de fazer a segunda fila aqui, log, como se fosse um espelho aí parabólico perfeito, né? Vamos colocar que eu conseguisse fazer esse espelho 0,12 na primeira zona, 0,72, 1,22, 1,72 e a última zona 2,23. Aí eu clico OK. Aqui, olha que coisa maravilhosa, gente. Seria um espelho de um lambda sobre 168. Isso aí, você podia fazer esse espelho e mandar para a NASA, que ele ia comprar de você esse espelho. Isso aí é praticamente impossível fazer um espelho desse, né? Entendeu? Com essa perfeição aí da medida das zonas, né?
Mas, aí fala, Marcelo, por que você faz isso? Porque eu gosto que agora eu posso ver aqui como que ficaria um teste de Foucault do espelho com a parábola aí perfeita, até para comparar com as medidas que eu vou fazer. Então, se eu clicar aqui em Shadowgram, eu vou voltar para lá. Agora eu vou colocar aqui, vou tirar. Aqui eu tenho agora um espelho que tem uma parábola perfeita. Então, se eu colocar aqui na zona 1, então vocês podem olhar aqui que o foco da zona 1, o lado esquerdo ainda não está totalmente apagado, o lado direito está aceso e o lado esquerdo está um pouquinho mais escuro aqui. Então eu tenho que, se a direita está mais escura, eu tenho que chegar um pouquinho para trás. Então chega isso aqui para trás até encontrar o ponto aí que fica com a mesma tonalidade, né? Um lado a zona 1, a zona 0 com a mesma tonalidade. Então olha aqui, ó. Então aqui vou chegar um pouquinho para frente. Agora eu vou com a faquinha para a direita, vou escurecer para ver se vai escurecer por igual. Para mim aqui agora está na mesma tonalidade. Então isso aqui seria você vai lá no seu teste de Foucault, faz com que a zona 1 fique aqui no foco. A zona 1 está no foco, você anota o valor e coloca no teste. Aí você muda para a zona 2, né, que é aqui em torno de 0,72. Vamos ver se já cai mais ou menos no lugar. A zona 2 não caiu muito não. Vamos lá. Chegou um pouquinho para trás aqui. Então você vai colocar aqui de acordo com o seu teste, né? Com as suas medidas. Até achar o foco. Quando você achou o foco, você vai lá, anota o valor e faz as anotações, né? Então você vai fazer isso aí para todas as zonas, né? Então eu gosto de fazer isso aqui, ó. Fazer a primeira anotação com esférico, que eu tenho que fazer esférico, a segunda como se fosse uma parábola perfeita, e a terceira que nós vamos aí que entrar aí na realidade da coisa, né? Eu vou lá aqui eu vou vou fazer anotações. Aqui eu fiz até umas medidas aqui, vai ficar só para não ter que ficar alterando, mexendo lá, né? Então, aqui, você vem aqui na zona 1. Achei o foco da zona 1. Quanto foi esse foco? Eu estava testando aqui e achei essa zona 1. Vou clicar aqui nessa nova, cliquei na nova fila, aqui, ó, nesse novo mirror log, né, o novo log do espelho, e aqui ele vai colocando. Se você fizer hoje, parar de trabalhar hoje, for amanhã, quando você clicar, vai com a data de amanhã, vai criando, você vê a sua evolução do seu espelho. Isso aqui é interessante, que muitas vezes a gente está tentando fazer uma parábola, dá problema numa zona, vai tentar arrumar o espelho está até mais ou menos e fica pior em vez de melhorar. Então você vai ter todo o histórico aqui dos testes do seu espelho. Se você clicar aqui, vamos colocar a zona 0, vai ser a zona 1 a partir do 0. A zona 2, você veio aqui no seu teste Foucault, né, e achou que a zona 1 achou 0, a zona 2, você veio aqui na zona 2 e achou o foco da zona 2. E o foco da zona 2, pode olhar que aqui está no foco essa zona 2, né, que chegou o espelho um pouquinho para trás para chegar nele. Esse valor aqui você encontrou foi de 0,50. 0,50. Aí você vai lá para a zona 3. A zona 3. A zona 3. Aí aqui está o foco com a zona 3. Ó. A zona 1 está fora do foco, a zona 2 você achou
exatamente o foco da zona 3. A zona 3 você achou aí, vamos lá, no teste. Você achou aqui, mediu no seu teste Foucault, viu lá no relógio comparador 1,55, exemplo. Zona 4. Zona 4. Foi lá na zona 4, mediu a zona 4. A zona 4 deu aí 1,60. Vamos lá, você vê aqui, olha, pode olhar. Todas as outras zonas são fora. Quando a gente está fazendo esse teste, gente, você tem que esquecer as outras zonas. Não esquece que existem as outras. Só foca, só visualiza, olha para a sua. Ó, a zona 4 está no foco, a mesma tonalidade. Então, entendeu? E esse teste, como você sabe, à medida que eu vou mudando de zona, eu estou chegando no meu teste para trás um pouquinho, né? Então deu 1,60. Vamos colocar 1,60. Então vamos lá no teste. 1,60. E no último eu vou colocar aqui, esse último aqui, ó. Que é essa zona, a zona 5, eu achei como 2. Okay, olha aqui para vocês verem. Todas as outras zonas são fora e a zona 5 está exatamente no foco, ó. Então, com a mesma tonalidade. Então, coloquei aqui como 2. Achei 2. Aí, quando eu faço isso, você dá OK. Aí a gente vai fazer tudo pra gente. Ó, meu espelho tá horrível ainda. Aqui, olha pra você ver o gráfico, a onda que tá dando aqui. Então vamos rever aqui se está aqui eu coloquei, tá ruim, tão ruim porque eu errei aqui, ó. Eu queria colocar não 0,5, eu queria colocar aqui vou colocar aqui esse que eu pulei, né? Vou colocar aqui 1,20, 1,20, eu coloquei muito fora. Então vou colocar OK. Ó, deu menos pior. Né? Olha que ele deu um espelho de 1 lambda sobre 1/68 lambda. Né? O gráfico aqui saiu fora, entrou e fez umas voltinhas aí. Né? E aí vai poder olhar que o gráfico do perfeito, a gente nem vê a linha aqui no meio. Ó. Né? Então perfeito ficou. Então perfeito ficou ainda, tá? Ou seja, não tá bom não. Né? Então beleza, então se for a minha primeira, eu posso entrar aqui e fazer outro, continuar fazendo meu trabalho ali na parábola, fazendo a minha parábola no meu espelho, e vir aqui alterar ele, mas não precisa, deixa ele ficar guardado. Né? Se você for aqui no Shadowgram aqui, essa imagem que está atrás aqui, ela vai ser mais ou menos o que você vai estar visualizando lá na hora do teste real. Né? Se você colocar a máscara e fazer das zonas, né? Você colocar aí, fazer a zona 1 no foco, né? Então esse aqui é para simular realmente aquilo que você está vendo do seu espelho. Então vamos para outra fila, vamos lá, você continua mexendo. Agora você conseguiu aqui 0.0, finalmente a gente colocou 0 o teste, né? 0. Na segunda, você já conseguiu aqui 0.65. Aí na terceira, você conseguiu 1.15. Na quarta, você já colocou 1.66. E na última, 2.1. Aí você foi lá, fez sua técnica de parabolização, de correção, e conseguiu esses valores. Ok. Ó, aí você já poderia sair para o abraço. Poderia ir dar o espelho como concluído. Aqui, ó. É 1 lambda sobre 18.4. 1/18. 1/18, isso aí tá aí, tem aí um espelho aí espetacular. Um espelho muito bom. Espelho com a qualidade aí acima aí da maioria aí do mercado, né? Somente se for chinês aí, que nem se fala, né? Entendeu? Então, o programa, você vai conseguir colocar os seus dados, é lógico.
infelizmente, a coisa não é tão fácil. Você, primeiramente, muitas vezes é difícil você chegar no esférico, fazer as correções do seu espírito para ele ficar esférico, já é difícil. Fazer uma parábola perfeita dessa aqui, praticamente impossível, né? 1/168 lambda, né? E aí, praticamente acertar de segunda, você fez uma tentativa de parábola, ficou mais ou menos, né? A segunda vez que foi lá e fazer a correção, já está uma parábola muito boa, né? Muito boa. É muito difícil isso acontecer, mas aqui normalmente nos meus espelhos, isso aqui desce aqui para baixo, aqui, ó. Vai indo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Muitas vezes eu estou com um espelho que está até bom, aí eu acho que eu vou conseguir melhorar ele, acabo atrapalhando, e vou descendo aqui para baixo até chegar na qualidade aí que eu quero. O interessante do ATM é isso. Quem que determina a qualidade do espelho é você. Você quer chegar nesse espelho aqui, que você poderia vender até para a NASA? Pode tentar chegar nesse espelho. Quem que vai determinar a qualidade é você. Se você está satisfeito com esse aqui também, esse espelho aqui que deu 1/68, 1/68, né? Eu quero normalmente espelho acima de 1/10, né? Eu quero espelho. Pode também. Mas se você quer melhorar, você vai poder progredir. Chegar num 1/18. Seria espelho ótimo. Não, eu quero mais. Pode tentar mais. A chance de você conseguir voltar para trás aqui é muito grande, né? E acabar de atrapalhar mais o espelho. Mas você pode tentar, né? Quem que determina a qualidade do espelho é você, né? É o ATM que determina. Isso aí que é interessante e leva a gente aí a tentar fazer espelho cada vez melhor. O shadowgram aqui dele, mesma forma. Isso aqui tem que simular o que você viu, né? Se você pegou aquelas medidas realmente certinhas, na hora que você vir aqui vai ser exatamente o que você estava vendo lá no espelho, né? Exatamente o que você estava vendo no espelho, né? Deixa eu aqui voltar aqui, desculpa, não é aqui que eu quero, não. Eu quero ir aqui nos dados. A zona 4 ficou 1.66, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui seria o foco, mais ou menos, da zona. Deixa eu tentar achar o foco aqui. Aqui vai demorar um pouquinho, que isso aqui cada clique aqui eu chego muito pouco para trás o teste, né? Mas eu tenho isso aqui salvo, né? Isso aqui é bom para você até treinar, né? Treinar colocando as zonas, né? A zona do espelho, né? Colocando a zona do espelho, mas o que eu queria mostrar para vocês é chegar aqui, não nessa imagem, nessa imagem aqui, ó. Você vai chegar aqui, se você for passando o espelho para trás. Se você passar até essa aqui, ó. Isso aqui normalmente é uma imagem que o pessoal mostra do teste Foucault para mostrar como é que ficou a suavidade do espelho. Fica parecendo quando você está nele esférico, né, ele fica dessa forma aqui, ó. Quando ele está parabolizado, ele fica parecendo uma bacia, né? Isso aqui é o foco da zona 4, só que sem a máscara de Condé, né? Foco lá na zona 4, só que sem a máscara. Então o espelho fica parecendo essa bacia aqui. Você consegue ver a suavidade do seu espelho também. O pessoal que constrói espelho para vender, eles costumam dar essa imagem junto, né, para o comprador, né, para mostrar a suavidade do espelho, né, no teste Foucault. E outra coisa aqui também
aqui no Mirror Evolution, se você colocar aqui também essa telinha aqui, ó, você pode estar aqui copy to clipboard ou save screen, você pode salvar essa imagem, né? Com um gráfico para mandar para o seu cliente, exemplo, ou para guardar para você mesmo, não sei. Vai estar para todas as informações do espelho. Comentários: com 200mm f5, diâmetro 200mm, a raio da curvatura 2000, o teste foi usando a luz móvel, cone, constante cone, que é -1 porque ele é parabólico. Eu estou usando aí 550 nanômetros, que é a faixa intermediária aí do comprimento da luz, né? Está falando aqui a sua máscara, como que é o raio interno e externo de cada zona. Está falando aqui do raio efetivo que o programa usou para fazer o cálculo. Está falando aqui do valor ideal que o programa calculou para cada zona, né? E está falando as informações todas aí, e está falando a diferença do real, do medido, está falando todas essas informações, né? Os valores que você mediu, e aqui o gráfico, né? 1/18 lambda, está falando aqui também que você tem aí erros aí, o maior erro do seu espelho, para ter essa qualidade, está em torno aí de 29,8 nanômetros, né? Que saiu fora da curvatura da esfera perfeita. Isso é maravilhoso, né? Então essa telinha aqui também o pessoal costuma copiar, dar um print e mandar para quem está comprando o espelho para mostrar sobre a qualidade do espelho também. Se colocar save vai salvar, ou ok, save vai te mostrar onde você quer, vai dar um nome aí para ele, um JPEG, tá vendo? Vai salvar um JPEG, você dá um nome, 200mm. F5, por exemplo, ele vai salvou. Se eu entrar na pasta que não está aqui, mas não tem, não sei onde foi, mas não tem problema, vai estar salvo lá, né? Vai estar salvo. Então essa telinha é para salvar, né? Se você quiser, né? Tem algumas outras coisas aqui que eu não uso, eu uso mais essa Shadowgram e o Mirror Evolution, e aqui para fazer as informações, e o meu setup para colocar as zonas que eu quero. Se você errar, aqui tem, cara, clear. Se eu colocar um clear aqui, automaticamente apaga isso tudo aí para você colocar na mão, né? Se você quiser, ou otimizar de novo, fazer a otimização de novo, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso espelho, né? Aqui, como falei, essa informação é muito importante, é lógico. Como falei também, provavelmente vocês vão demorar mais para chegar nesse valor. E por último, né, o que falta depois de tudo isso aí? Né? Você salvar o seu espelho. Né? Se você clicar aqui no disquetinho, clicar no disquete, você vai salvar ele, vai dar um nome. Por exemplo, 200mm F5. Salvar. Salvou. Então, a partir desse momento, eu posso... não precisaria, mas vou até fechar o programa. Vou fechar o programa. Abrir de novo. Aí você... Vamos supor que o seu espelho ainda não ficou pronto. Você chegou no outro dia, quer continuar o seu espelho. Vai clicar aqui na pastinha. Clicar no 200mm F5. Clicar em abrir. Já está aí. Pronto aí para você continuar a fazer essas medidas. Vamos supor que você não ficou satisfeito com um lambda sobre 18, né? Eu gosto mais desse gráfico aqui, ó. É um lambda sobre 18. Você não ficou satisfeito, você pode continuar trabalhando no seu espelho, ou simplesmente você deixou salvo aí para futuramente você ver, né, como é que foi a fabricação do espelho, quanto tempo você demorou, quantas vezes você teve que testar, né, a evolução aí de cada dia. Realmente é o programa que eu mais uso e acho ele muito completo, como eu falei no início.
Só ele basta. Você não precisa de outros programas aí para fazer essa redução dos dados aí do seu espelho parabólico, né? Tá bom, gente. Espero aí que tenha ficado claro, né? Que quem não conhecia o programa agora consiga até utilizar, ou que quem conhecia um pouco aí já entendeu alguma coisa melhor, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.